لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nós começamos a falar sobre o profeta Jesus e já simplificamos mais ou menos na introdução sobre o profeta Jesus, falando sobre a citação dele no Alcorão Sagrado. Dissemos que ele foi citado 25 vezes no Alcorão Sagrado e que ele foi um dos últimos mensageiros antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que citamos as suratas que ele foi citado e falamos sobre os hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou sobre o profeta Jesus e falamos sobre a vinda dele nos últimos tempos, e que ele não foi crucificado, foi arrebatado de corpo e alma, e citamos a questão do nascimento dele também. E nós falamos que iríamos falar sobre os destaques que o Alcorão citou no Alcorão Sagrado sobre a vida do profeta Jesus, e que são questões importantes para sabermos através dos versículos que citam o profeta Jesus. Nós temos muitas coisas a falarmos sobre isso. Nós já falamos sobre a boa nova de seu nascimento, que foi citado no Alcorão Sagrado, citamos versículos sobre isso. Falamos sobre as evidências do apoio de Allah subhanahu wa ta'ala a ele também, que foram citados nos versículos no Alcorão Sagrado. Nós citamos também sobre o ensinamento do livro, a sabedoria, que ele foi enviado para o povo de Israel, e falamos que todos os profetas que vieram eram enviados para um certo povo, a não ser o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele foi enviado para o mundo inteiro. E Allah subhanahu wa ta'ala ele citou que o profeta Jesus também ele foi enviado somente para o povo de Israel, e citamos algumas passagens da Bíblia também sobre essa questão. Também nós citamos sobre o que Allah subhanahu wa ta'ala citou na Surah Al-Ahzab sobre tomar o pacto dele, como tomou o pacto de todos os profetas e mensageiros para que adorassem ao único Deus e divulgassem a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Citamos também, ou falamos em resumo sobre os milagres, que são vários. Nós vamos parar bastante sobre as questões dos milagres do profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Citamos também sobre, nós falamos nessa parte sobre as questões dos milagres, e falamos os versículos que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Alcorão Sagrado, na Surah Al-Imran, na Surah Al-Ma'idah e em outras suratas também, que nós vamos ter, inshallah, aulas de falarmos sobre alguns detalhes desses milagres que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao profeta Jesus. Nós temos hoje sobre que Jesus é um servo de Allah e seu mensageiro, porque os cristãos eles se dividem. Uma parte deles dizem que ele é Deus, ele é o próprio Deus. Tem uma outra parte dos cristãos que eles falam que ele é filho de Deus. E tem outras partes também dos cristãos que eles falam que ele é da Trindade, então ele é o terceiro Deus, e que tem Deus, tem o Jesus e tem o Espírito Santo. Então eles mesmos se dividiram em relação à questão da divindade de Allah subhanahu wa ta'ala, a divindade de Jesus, que a paz de Deus seja com ele. E Allah subhanahu wa ta'ala ele citou isso dentro do Alcorão Sagrado, dizendo sobre essa questão na Surat Al-Imran, que seria na surata versículo número 3, na surata número 3, versículo 49. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: wa rasulan ila bani Israel, e ele é um mensageiro para o povo de Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, que eu vim a vocês com o milagre de Allah subhanahu wa ta'ala. Anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr. E aqui começam os versículos quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre os milagres que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que ele tivesse para mostrar para as pessoas. Então são vários os milagres, e nós vamos falar, inshallah, numa aula sobre os destaques desses milagres. Por causa da questão dos milagres do profeta Jesus, que muitas pessoas falaram que ele era Deus ou filho de Deus. E eles falam que se ele não fosse Deus ou filho de Deus, ele não seria uma pessoa que não faria isso, não faria aquilo. Ele não tinha nascido do milagre, ele não tinha ressuscitado o morto, ele não tinha curado o leproso. Então, por causa desses milagres, e nós citamos que cada profeta que vem
ele vem com milagres novos. E que cada profeta ele teve grandes milagres conforme a situação deles. O profeta Jesus ele teve os milagres conforme a situação deles. Assim como os demais profetas tiveram também grandes milagres. E Allah subhanahu wa ta'ala ele cita no Alcorão algumas passagens, algumas partes que grandes milagres que aconteceram através da passagem do ser humano, que esses milagres não fizeram com que esse ser humano ou essa pessoa, sendo ele um mensageiro de Deus ou uma pessoa próxima a Allah subhanahu wa ta'ala, a Deus, que seja um Deus ou um filho de Deus. Os judeus eles falam sobre Uzair. Uzair que seria, ele é chamado Isra para as demais religiões. Isra que seria o Uzair. O Uzair ele foi citado no Alcorão Sagrado que os judeus disseram que ele é filho de Deus. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele fala وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله. Os judeus disseram que Isra é filho de Deus e os cristãos disseram que Jesus é filho de Deus. Por que eles falaram que ele é filho de Deus? O Isra nós não citamos porque tem uma questão, uma divergência se ele era um profeta ou não, mas o Isra tem uma história que ele veio depois do profeta Moisés, que a paz de Deus seja com ele, e que quando Jerusalém foi destruída, depois que o povo de Israel eles se afastaram da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, o Isra era uma das pessoas nobres e devotas a Allah subhanahu wa ta'ala naquela época. Ele saiu da cidade de Jerusalém. Jerusalém ela foi destruída totalmente, e ele depois que ficou distante de Jerusalém, quando ele voltou, ele olhou, sentou perto de uma parede e tinha uma planta de uva e de figo, e perto daquilo lá ele sentou e começou a olhar para a cidade de Jerusalém, dizendo: como Allah subhanahu wa ta'ala poderia fazer com que essa cidade, depois de ser arrasada, ela viver novamente? قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. Essa história ela foi citada no Alcorão Sagrado na Surat al-Baqarah, na Surat al-Baqarah, que seria a segunda surata, no versículo 259. Allah subhanahu wa ta'ala citou uma história ali, é bom nós sabermos também sobre ela, sobre Isra, sobre o Uzair. E ele foi citado na Surat al-Tawbah, na Sura número 9. Não. Ele era profeta? Não, tem alguns sábios que disseram que ele era profeta, outros disseram que não era um profeta, mas ele era um dos discípulos dos profetas que era bem próximo, e ele tinha a Torá memorizada, e era uma pessoa devota a Allah subhanahu wa ta'ala, independente se ele era um profeta, porque nós sabemos que o povo de Israel teve vários profetas. Uns eles mataram, outros eles expulsaram, outros eles não acreditaram, dentre eles o profeta Jesus, que eles perseguiram, né? Então o Isra ele foi citado no versículo 259 na Surat al-Baqarah. Isra ou Uzair. Ele é chamado Uzair. Tá. E em português talvez o pessoal conheça como Isra. Então Uzair, que foi citado, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre a história dele: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. Aquele que passou numa cidade onde ele viu que está toda arruinada. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. Ele disse: como que Allah poderá ressuscitar essa cidade depois que ela foi totalmente destruída? Ele não estava duvidando da força de Allah subhanahu wa ta'ala, mas ele estava apenas pensando o poder de Allah, como é que Allah faz com que as coisas elas nascem novamente, elas retornam novamente aquilo que elas eram. Então ele falou sobre a cidade de Jerusalém depois que foi destruída totalmente. Como é que Allah poderá fazer com que essa cidade retorne a ficar viva novamente? Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele morresse 100 anos, o Isra. Então essa história está no Surat al-Baqarah. Allah fez com que ele morresse, ele e seu jumento, o burro que estava junto com ele, e ele tinha do lado dele um copo de suco de uva que ele tinha feito, alguns pães que ele tinha colocado ali, e algumas frutas também do lado dele. De repente Allah subhanahu wa ta'ala tirou a vida dele.
tirou a vida dele e depois ressuscitou ele depois de 100 anos. قال أن يحيي الله هذه بعد موتها فأماته الله 100 عام. Allah subhanahu wa ta'ala tirou a vida dele por 100 anos. ثم بعثه. Depois Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitou ele. قال كم لبثت. Veio um anjo perguntando a ele: quanto tempo você permaneceu? Os sábios disseram que foi tirada a vida dele era no tempo do Dhuhr. E depois que veio para ressuscitar ele, depois de 100 anos, era no tempo do Asr. Quando ele acordou, ele pensou que ele dormiu, ou deitou, ou ficou um dia. قال كم لبثت. O anjo perguntou a ele: quanto tempo você permaneceu? قال لبثت يوما أو بعض يوم. Eu acho que eu permaneci um dia, ou pouco menos que um dia. قال بل لبثت 100 عام. Você permaneceu morto durante 100 anos. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. A primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala foi fazendo no Isra, no Uzair, dele voltar novamente à vida, foram os olhos dele. Deus colocou os olhos e ele começou a olhar para a sua vida, sendo montada, os pés, as mãos, a barriga, tal, tudo. Então ele olhando para aquilo lá, como Allah subhanahu wa ta'ala transformou a vida dele, depois de se tornar em ossadas. Allah subhanahu wa ta'ala mandou o anjo para dizer a ele: olhe para a sua comida do seu lado. فانظر إلى طعامك وشرابك. Olhe para a sua comida e sua bebida. O suco de uva permaneceu igual, da maneira que ele deixou. E o figo e as uvas que estavam ali e o pão estavam também iguais da maneira que ele tinha deixado quando ele foi tomar e o anjo tirou a vida dele. E ele ficou impressionado dessa imagem. Ele perguntou: e o meu burro, o meu jumento, onde que está? O anjo disse para ele: olhe na sua frente. E ele viu que o jumento dele tinha se transformado em osso. Allah subhanahu wa ta'ala ele falou também no Alcorão Sagrado: وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ. E olhe para o seu jumento. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Nós iremos fazer você uma providência para as pessoas. Uzair, ele olhou para os ossos do jumento dele, e Allah subhanahu wa ta'ala determinou que esse jumento se transformasse novamente para ser um jumento como era. E os ossos começaram a se encaixar. Depois que se encaixaram os ossos, e Uzair olhando para aquilo, Allah subhanahu wa ta'ala colocou a carne nele, colocou a vida nele e se tornou o jumento ou o burro que ele tinha realmente quando foi tirada a vida dele. Então ele reconheceu totalmente e ele viu como é que Allah subhanahu wa ta'ala transformou essa ossada num novo jumento. Na hora que ele viu esse milagre que Allah subhanahu wa ta'ala colocou na frente dele, ele disse: وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نُحْيِيهَا. كَيْفَ نُنْشِزُهَا. Olhe para a ossada, como é que nós encaixamos elas e colocamos a vida nela. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ. Quando ele viu essa imagem do burro na frente dele, do corpo dele mesmo se transformando numa pessoa, a comida dele estava totalmente intacta. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Eu sei que Allah subhanahu wa ta'ala ele tem o poder sobre todas as coisas. Essa é uma questão que Allah subhanahu wa ta'ala, por que ele citou no Alcorão Sagrado? Para mostrar que Allah subhanahu wa ta'ala, os milagres dele, isso não quer dizer que essa pessoa se torna um Deus, ou se torna um filho de Deus, ou que tenha algo a mais do que Allah subhanahu wa ta'ala determina para os profetas e mensageiros. Uzair, como que os judeus disseram que ele é filho de Deus? Depois que ele se transformou dessa forma, em ser humano, e ele viu o burro dele, ele desceu para a cidade que ele vivia. Isso depois de quantos anos? 100 anos. E viu que a cidade se transformou totalmente numa bela cidade. Jerusalém se transformou novamente depois de 100 anos numa cidade bela. E ele foi perguntar pelas pessoas. 100 anos, muitas delas já tinham morrido. E ele foi onde estava a casa dele, em Jerusalém. Ele viu uma moça que tinha 20 anos naquela época e que ela continuava viva. Essa moça já tinha quantos anos? 120 anos. Ele reconheceu ela e ela estava cega. Aí ele perguntou:
você não é a fulana? Ela disse sim. Ele falou, eu sou o Uzair, eu sou o Isra. Ela falou, Isra? Isra ele já morreu há muito tempo, há 100 anos que nós sabemos que ele sumiu e morreu. Ele falou, não, mas eu sou o Isra. Ela falou para ele, se você for o Isra, nós sabemos que o Uzair, o atendimento dele, o pedido dele é aceito por Allah. Peça para Allah que devolva a minha visão para ver se você é o Isra mesmo, é o Uzair. Ele pediu para Allah subhanahu wa ta'ala que a visão dela retornasse a ela. E ela começou a enxergar. Quando ela olhou, ela sabia, o Uzair ele tinha 40 anos, ela tinha 20 anos. A mesma imagem que ele tinha naquela época, 100 anos atrás, continuou, porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando ressuscitou ele na idade de 40 anos. E ela disse, realmente, você é o Isra, você é o Uzair. E ela viu alguns sinais no corpo dele, viu que era o Uzair mesmo. E ela chamou as pessoas para dizer que o Uzair, ele foi ressuscitado, porque ele citou a eles esse grande milagre que aconteceu com ele. O povo de Israel, como sempre, eles sempre discordam das questões, eles disseram, aqueles que não conheciam ele, porque eram poucos que viveram tantos anos para conhecer ele, só que eles sabiam que tinha uma pessoa chamada Uzair, e essa pessoa, ele tinha memorizado a Torá totalmente. Eles disseram, se você realmente é o Uzair, nós perdemos a Torá, então que escreva novamente a Torá, porque perdemos ela em algumas partes. Escreva para nós, ou cite para nós a Torá. E Allah subhanahu wa ta'ala fez com que a memorização dele voltasse. Ele foi lá e escreveu toda a Torá novamente para eles. E naquele momento eles acreditaram na vinda dele, e acreditaram que realmente esse é o Uzair, e acreditaram nas providências que teve, nos milagres que teve, que ele contou a eles. E aqui que eles disseram, então ele, para ter esse grande milagre de ter o Torá escrito, memorizada, e ele escrever toda a Torá, só pode ser um filho de Deus. E tomaram ele como filho de Deus. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, os judeus disseram que Uzair é filho de Deus, e os cristãos disseram que Jesus é filho de Deus. Então, não por causa de alguns milagres, alguns fatos e acontecimentos que Allah determina para a humanidade, essa pessoa se torna um filho de Deus. Allah subhanahu wa ta'ala diz, são palavras que eles ditam com as suas próprias bocas. Que Allah subhanahu wa ta'ala combata eles por falarem que Deus tem filho, o que Deus tem esposa, o que Deus tem um parceiro ou um sócio com ele. Então por isso que aqui nos versículos Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita que Jesus, pelas providências que ele teve, pelos milagres que ele teve, ele não foi um filho de Deus, e não foi um sócio com Deus, e nem foi o próprio Deus, mas sim ele foi um mensageiro e servo de Deus. E por isso que veio os versículos dizendo, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala na Surah An-Nisa, Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum. Surah An-Nisa, que seria a terceira sura, né? No versículo 171, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, ó adeptos do livro, não excedeis os limites na vossa religião. Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq. E somente digais acerca de Allah a verdade. Vocês devem falar a verdade que veio através dos mensageiros. Innama al-Masih. Qual que é a verdade? Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, Innama al-Masih Isa ibn Maryam Rasulallah. O Messias, Isa, filho de Maria, foi apenas um mensageiro de Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. E sua palavra, a palavra de Allah, que transmitiu-a a Virgem Maria, e a alma criada por uma ordem da sua parte. فآمنوا بالله, pois Allah subhanahu wa ta'ala diz, portanto acreditei em Allah e seu mensageiro, ou em seus mensageiros. فآمنوا بالله ورسله, creiam em Allah e nos seus mensageiros. ولا تقولوا ثلاثة, e não digais três.
Allah subhanahu wa ta'ala depois ele fala: Intahu khayran lakum. Deixai com isso de falarem que Deus é três, que será melhor para vós. Innama Allah ilahun wahid. Innama Allahu ilahun wahid. Apenas Allah é o Deus único. Subhanahu an yakuna lahu walad. Sua glória, que tenha um filho. Ele é glorificado de ter um filho. A ele pertence tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. A ele pertence tudo que está no céu e tudo que está na terra. Wa kafa billahi wakila. E Allah é suficiente como protetor. Esses versículos e outros versículos que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita em relação a isso, em relação a que Deus ele é único. Inclusive Allah subhanahu wa ta'ala ele citou na Surah An-Nisa, na Surah número 4, no versículo 172: لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ. Ele disse: o Messias jamais se envergonhará de ser um servo de Allah. وَلَا الْمَلَائِكَ. E nem os anjos, que têm mais poder do que os seres humanos, se envergonham de serem servos de Allah. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ. Mas aqueles que se envergonham de adorá-lo e se orgulham brevemente serão reunidos todos perante Allah. Todos eles, todas essas pessoas serão reunidas perante Allah e Allah subhanahu wa ta'ala irá julgar toda pessoa em relação a aquilo que eles falam, aquilo que eles acreditam. Também Allah subhanahu wa ta'ala ele cita na Surah Al-Ma'idah, que seria Surah número 5, no versículo 75: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. O Messias, filho de Maria, não foi senão um mensageiro. Ele foi um mensageiro. Como antes dele também passaram outros mensageiros. Porque não só foi o Jesus que foi o mensageiro. Antes dele tiveram outros mensageiros que tiveram também outros milagres e que divulgaram a mensagem também aos seus povos. E sua mãe, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo aqui sobre o profeta Jesus e sobre a sua mãe. Wa ummuhu siddiqa. E sua mãe era veraz. A sua mãe era veraz. Kana ya'kulan at-ta'am. Os sábios eles dizem: basta esse versículo para sabermos que Jesus não era Deus e nem filho de Deus. Kana ya'kulan at-ta'am. Somente essas palavras. O que é kana ya'kulan at-ta'am? Ambos eram humanos. E por isso eles comiam os alimentos. Eles comiam os alimentos. Por que Allah citou isso? Que eles comiam os alimentos. Para dizer que quem come o alimento, o que ele faz? Ele precisa fazer a sua necessidade. Então, para ele fazer a sua necessidade, jamais uma pessoa que faz a necessidade pode se tornar um Deus. Ou pode se tornar um filho de Deus. Como uma pessoa para ir fazer a sua necessidade e de repente você fala ele é um Deus? O que é a necessidade que a pessoa vai fazer? Imaginem. É só a pessoa raciocinar um pouco que ele jamais irá aceitar que um Deus possa fazer a necessidade, ou possa comer a comida e a bebida. Quem come? É a pessoa que tem fome. Deus ele pode ter fome? Não. Quem bebe? É a pessoa que tem sede. Deus ele pode ter sede? Não. Quem come vai para o banheiro. Deus ele vai fazer a sua necessidade no banheiro? Não. Então Allah subhanahu wa ta'ala citou essas três palavras para dizer que Jesus foi apenas um ser humano como os demais profetas e mensageiros. E por isso também que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا. Isso daí na Surah Al-Zukhruf, que seria a Surah 43. Allah subhanahu wa ta'ala ele cita no versículo 57 a 59. Ele diz: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل. Allah subhanahu wa ta'ala que ele fala nesse versículo. E quando o filho de Maria... Não, esse daqui é Zukhruf. A Zukhruf, que seria a surata número 43 no Alcorão Sagrado, os versículos 57 a 59. Allah lhe disse: quando o filho de Maria foi apresentado como exemplo,
foi apresentado como exemplo para quem? Para os incrédulos de Quraysh. O seu povo, que seriam os incrédulos de Quraysh, o seu povo se pôs a disputas por isso e disseram: acaso são melhores nossas divindades ou ele? Eles estão dizendo que os cristãos, eles tomam ele como divindade. E eles têm os ídolos deles também que tomaram como divindades. Então eles queriam comparar quem que era melhor para ser adorado, Jesus ou as nossas estátuas. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: o seu povo se pôs a disputas por isso e disseram: acaso são melhores nossas divindades ou ele? Ele não é. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse sobre o profeta Jesus, nesse caso, ele não é a não ser um servo a quem favorecemos e fizemos dele um exemplo do nosso poder para os filhos de Israel. Então o profeta Jesus, ele foi um profeta e foi um exemplo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que seja um milagre o nascimento dele, um milagre a vida dele, um milagre que ele trouxe, que nós iremos mostrar depois desses milagres, que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para que o povo de Israel soubesse que ele era um profeta. E também uma outra questão que é importante, que nós deveremos saber também, que Allah subhanahu wa ta'ala determinou no Alcorão Sagrado, são descrentes que dizem que Deus é o Messias, ou aqueles que dizem que Deus é terceiro de três, a Trindade. Essas pessoas são descrentes. Tem pessoas que falam: não, você não pode falar que as pessoas que tomam Jesus como filho de Deus ou como Deus, que eles são descrentes. Sim, para nós muçulmanos eles são descrentes. Nós respeitamos as crenças, mas deveremos mostrar a realidade. Como as demais crenças, eles falam sobre a sua crença, eles falam: nós não acreditamos. As pessoas que não acreditam para a religião cristã que Jesus foi crucificado, que ele é Deus e que ele tal, nós somos descrentes para eles, não é? Agora, Allah subhanahu wa ta'ala, ele determinou que essas pessoas que falam que Deus, ele é Jesus, ou que Deus, ele que é a Trindade em relação a Jesus, e Deus, Espírito Santo, Allah disse que são descrentes. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala na Surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah, nos versículos 72, 73, 75, todos esses versículos falam sobre a descrença daqueles que acreditaram que Jesus é Deus, ou que Jesus é Filho de Deus, ou que Jesus é a Trindade. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا, sem dúvida são descrentes aqueles que dizem que Allah é o Messias, que Allah é o Messias, filho de Maria. Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo 73, ele fala: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah diz: são descrentes aqueles que dizem: certamente Allah é o terceiro de três, a Trindade, enquanto não há qualquer divindade exceto Allah, o único. E se eles não desistirem do que afirmam, serão atingidos por um severo castigo no dia do final. Então tudo isso mostra que Allah subhanahu wa ta'ala, dentro do Alcorão Sagrado, na Surat Al-Ma'idah, Deus ele fala que são descrentes, laqad kafar, aqueles que falam que Jesus é filho de Deus, ou aqueles que falam que Jesus é Deus, e como nós falamos, eles se dividem em partes. Uns que falam que ele é Deus, é o próprio Deus. Outros falam: não, mas ele é filho de Deus. Outros falam: ele é 3 em 1. E assim, eles se dividiram. Só que Allah subhanahu wa ta'ala determina aqui que Deus é único e que Jesus ele foi apenas um mensageiro como os demais mensageiros. Na outra questão também, que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita que Jesus ele rejeita aqueles que dizem que ele é Deus. Jesus ele contrariará as pessoas que dirão que ele é Deus. Isso nesse mundo, depois da volta de Jesus, e no dia do juízo final, como Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Alcorão Sagrado. Na Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, Surat Al-Ma'idah, surata número 5, no versículo 116 a 118, Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
Quando Allah subhanahu wa ta'ala disser no dia da ressurreição, no dia do final, ó Jesus, filho de Maria, acaso tu disseste às pessoas, tomai eu e a minha mãe como divindade em vez de Allah? Deus irá perguntar para o profeta Jesus na frente de todas as pessoas e as pessoas que seguiram ele. Na Surah Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala fala: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Você disse para as pessoas que tomassem a você e a sua mãe como divindades além de Allah. O que o profeta responderá? O que o profeta Jesus irá responder? Ele responderá: glorificado seja tu, ó Allah. Glorificado seja tu. Como poderia eu dizer o que eu não tenho de direito de falar, de tomarem eu como Deus? Se eu tivesse dito, então sem dúvida o Senhor irá saber. Jesus está falando para Allah subhanahu wa ta'ala no dia do final. Se eu tivesse dito a eles que eu sou Deus, o Senhor sabe do nosso oculto, daquilo que nós falamos. Sabei que está em mim e não sei o que está em ti. O profeta Jesus ele fala: o Senhor sabe de toda a minha vida, eu não sei nada de ti, ó Allah. Certamente tu és o conhecedor, o absoluto, do oculto. Não lhes disse. E aqui o profeta Jesus ele fala o que ele divulgou para o seu povo, para as pessoas. Não lhes disse senão aquilo que me ordenaste. Somente o profeta Jesus divulgou a eles aquilo que Allah ordenou a ele, que adorai a Allah, o meu Senhor e o vosso Senhor. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele determina e coloca essas palavras na Surah Al-Ma'idah, que o profeta Jesus no dia do final irá dizer que ele apenas divulgou a mensagem para as pessoas para dizer que Allah é o Senhor dele e Allah é o Senhor dos mundos, é o meu Senhor e vosso Senhor. Então, para que eles acreditassem num único Deus. Esses são os versículos que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou, e nós vamos falar mais sobre outras questões, sobre a negação da palavra ou a crença que Jesus é filho de Allah, filho de Deus. Nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar também sobre que Allah subhanahu wa ta'ala enviou ele ao povo de Israel, crendo nas mensagens. Vamos falar também sobre outros pontos. E terminando esses pontos, inshallah, vamos falar sobre os detalhes dos milagres do profeta Jesus. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Inshallah, até a próxima aula. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Basicamente são várias aí falando